Temos uma esfera que pode copiar tudo e se transformar no que copiou. Seu criador a lançou nesta terra e a observou. Inicialmente copiou uma pedra e permaneceu imóvel ali. Gradualmente, musgo cresceu sobre a pedra, então ele copiou o musgo também. A neve começou a cair. Um lobo ferido desabou bem ao lado da pedra. Ele copiou o lobo e adquiriu sua primeira consciência. Começou a cambalear e também copiou o ferimento, fazendo-o sentir o desconforto da dor pela primeira vez. Mas rapidamente se recuperou e continuou andando. Continuou andando sem qualquer propósito. Depois de algum tempo, voltou para o antigo dono deste lobo. O dono ficou muito feliz com seu retorno. Ao entrar na casa, viu tudo novo, e essa sensação de calor fez com que quisesse ficar aqui para sempre. Foi então alimentado pelo dono e foi dormir. A comida aqui agora era muito limitada, então eles não podiam ser exigentes quanto a nada delicioso. Depois de comer, o dono foi dormir. Pela manhã, ele saiu para cortar lenha das casas vizinhas para se aquecer. As pessoas que costumavam viver aqui com ele partiram há 5 anos em busca de um lugar melhor e mais completo para viver. Apenas ele ficou aqui, sozinho com o cachorro todo esse tempo. Ele queria partir, mas o cachorro sempre mordia suas pernas para segurá-lo, então ele teve que ficar. Os adultos tinham dito a ele para ficar e cuidar dos idosos, mas todos partiram. Os sinos de vento na frente da casa tocaram, fazendo o menino pensar que todos tinham retornado. Mas quando chegou em casa, a cena solitária permaneceu inalterada. Os sinos de vento tocaram porque um peixe havia mordido a isca. Um peixe muito grande. À noite, o menino cortou o peixe e, porque queria economizar lenha, escolheu comê-lo cru em vez de cozinhá-lo. Ele ainda se lembrava dos rostos de todos que costumavam morar aqui e realmente queria deixar este lugar. No dia seguinte, ele decidiu arrumar suas coisas e partir para encontrar um lugar melhor. Após viajar uma certa distância, ambos descobriram uma pedra com uma seta apontando para a frente. Isso deve ser uma mensagem deixada por todos. Ambos continuaram a jornada e montaram um acampamento à noite para descansar. De manhã, continuaram e encontraram outra pedra guia. Muitos dias se passaram. Cada dia igual ao anterior, nada mudava. Até que um dia, o menino descobriu uma árvore no caminho. Ele a usou como lenha e voltou para a rota principal quando viu a pedra. De repente, o menino caiu em um lago frio. Sua perna estava ferida, então teve que montar acampamento novamente para enfaixá-la e aquecer o corpo. O menino decidiu não voltar porque a comida ainda não tinha acabado. O menino continuaria sua jornada e, enquanto tivesse força, continuaria. Caminhando continuamente por 2 dias, a ferida parecia piorar, mas o menino não desistiu, porque se as pessoas não voltaram, deviam ter chegado a um lugar muito bom. Ele não voltaria apenas para morrer apodrecendo naquela casa. No entanto, o menino descobriu que a próxima pedra que viu tinha um X marcado na seta. Perto dali, estavam as ruínas de um veículo quebrado e sepulturas semelhantes às que ele tinha feito para seus avós. O menino sabia o que havia acontecido, mas ainda tentava pensar da forma mais positiva. Mas as lágrimas continuavam a fluir. Ele se perguntava se poderia chegar a um lugar melhor. O menino desistiu e decidiu voltar para casa. Ambos vagaram por muitos dias para retornar àquela casa em ruínas. O menino estava deprimido há muitos dias sem se preocupar em acender fogueiras ou encontrar comida. A ferida na perna estava quase sem tratamento, então foi piorando gradualmente. E então, o que tinha que acontecer, aconteceu. O menino sentou-se na cadeira e faleceu. O lobo correu e então copiou a forma do menino, e tornou-se humano. O menino havia chegado a um lugar melhor no céu. Enquanto isso, havia ganhado forma humana, e partiu para o lugar melhor que o menino sempre quisera. A partir de agora, certamente encontraria muitas pessoas e experimentaria muitas mais coisas. Em seguida, foi para o sul em busca de mais informações para sua própria evolução. Por não ter características humanas, juntamente com o ferimento na perna e quase nenhum suplemento nutricional, morreu rapidamente. Mas cada vez podia renascer novamente. Com essa criatura, cada morte era uma transformação. Até agora, ela havia morrido 6 vezes. Na primeira vez, precisou de 5 dias para renascer, e na 6ª vez, levou apenas meio dia. Finalmente, ele conseguiu chegar à montanha que seu dono anterior desesperadamente queria alcançar. No entanto, foi imediatamente atacado por um urso gigante e morreu novamente. Em uma vila, havia uma menininha chamada Marte. Ela geralmente só brincava com Perona, uma garota mais velha que vivia nas proximidades. No meio de brincar, Marte foi chamada para casa pelos pais.
A pequena Marte queria muito se tornar adulta, porque agora restavam apenas 3 crianças na aldeia, e 2 delas estavam nesta mesma casa. Sua mãe acreditava que ela só seria considerada adulta quando pudesse dormir sem molhar a cama. Na manhã seguinte, Perona ainda estava praticando arco e flecha como de costume, mas sua habilidade era um tanto pobre. Marte ainda estava brincando com bichos de pelúcia. Quando Perona veio brincar, de repente um sino tocou. Perona sabia o que isso significava, então ela rapidamente levou Marte montanha abaixo. Mas no caminho, ambas foram paradas por Hayase, o chefe do conselho de guardas da vila. Aconteceu que o sino anterior era uma ordem de reunião. Marte foi levada de volta à vila e o ancião da vila, junto com Hayase, reuniu todos e anunciou que eles haviam sido escolhidos pelo Deus que traz prosperidade e paz, e teriam que escolher uma menina pura para oferecer ao Deus. O ancião da aldeia examinou as 3 crianças da aldeia e então escolheu a pequena Marte. Todos a parabenizaram por ter sido escolhida. Seus pais sorriram na frente dos outros, mas quando chegaram em casa, só podiam chorar e pedir desculpas a ela. Hayase veio e revelou que a menina havia sido escolhida como um sacrifício para o Deus. No dia da cerimônia, ela participaria de um banquete para se despedir da família, e em seguida seria levada para a montanha como sacrifício para o Deus comer. Um ano depois, retornariam lá para recolher os restos mortais para a família enterrar. Marte teimosamente recusou porque não queria morrer, mas queria se tornar adulta. Marte não aceitava que só ela tivesse que morrer, mas não tinha escolha. Nos dias seguintes, Marte foi constantemente vigiada por Hayase. Se ela fugisse, sua irmãzinha seria escolhida em seu lugar. No dia em que foi levada, Marte teve que se despedir de seus pais para partir. No caminho para cima da montanha, Hayase disse que quando Marte passasse para o outro mundo, ela estaria livre para se tornar adulta como queria. De repente, uma flecha voou em direção a Hayase e Marte aproveitou a oportunidade para escapar. Alguém saiu correndo para colidir com Hayase e então fugiu. Enquanto corria, Marte tropeçou e caiu em um pequeno lago próximo. Ali, em março, encontrou acidentalmente a criatura imortal. Quando 2 soldados chegaram e testemunharam o seu renascimento, fugiram apavorados, pensando que era um monstro. Então, a criatura se afastou e a pequena Marte tentou fazer perguntas, mas não obteve resposta. Então, o seguiu. A pessoa que havia atacado Hayase era na verdade Perona. Ela tinha planejado usar um esqueleto para fingir a morte de Marte, mas Hayase decidiu deixar Perona lá porque certamente seria punida. Os 2 soldados voltaram e disseram a Hayase que deveriam encontrar outra criança porque Marte estava com um monstro. A pequena Marte agora notou que ele não podia falar. Ambos estavam com fome quando viram uma árvore cheia de frutos, então Marte subiu para pegar alguns. Quando ela deu a ele, ele de repente jogou a fruta no chão e se agachou para comer como um lobo, como antes. A menina tentou ensiná-lo a dizer obrigado, mas não teve efeito. A pequena Marte colheu frutas e ele comeu tudo sem deixar nada para ela, fazendo-a chorar e subir na árvore para pegar e comer para si mesma. Mas quando ela o viu parado embaixo, olhando para cima, ela jogou algumas para ele comer. O sentimento de cuidar dela como de uma criança fez a garota se sentir extremamente interessada. Quando se cansou de comer, foi dormir atrás de uma árvore quebrada. Naquela noite, Marte sonhou em voltar para a aldeia após escapar, apenas para ver as 2 crianças restantes sendo sacrificadas e, em seguida, Perona e os aldeões virando as costas para ela. Marte acordou preocupada com o que aconteceu em seu sonho, então decidiu voltar. Mas quando ele acordou e não viu Marte, seguiu a garota. Ela jogou frutas para que ele fosse em outra direção, mas ele continuava seguindo Marte repetidamente, fazendo-a sentir-se cada vez mais como sua mãe. Mais tarde, Marte ensinou a segurar comida, mas ele ainda deixava cair no chão e comia como um cão. Marte viu como uma criança, então decidiu chamá-lo de Fushi, que significa imortal. Os 2 soldados estavam agora guardando Perona enquanto esperavam que Hayase retornasse. No entanto, Perona aproveitou a falta de atenção deles para pegar uma faca escondida no sapato e cortar as cordas. Perto dali, o urso que havia matado Fushi antes estava se aproximando. Assim que Perona cortou as cordas, o urso gigante apareceu com seu corpo enorme. Flechas não eram nada para ele, e ele simplesmente matou um soldado com uma mordida. Um soldado fugiu e o urso então mirou em Perona. Ela conseguiu cortar as cordas a tempo e correu, mas o urso a levou até a beira de um penhasco e fez com que ela caísse. Enquanto isso, Hayase encontrou Marte andando com Fushi. Perona foi felizmente salva por galhos de árvore e caiu no lago onde Marte havia encontrado Fushi.
Marty estava agora se despedindo de Fushi para voltar com Hayase, mas ao ver Marty se afastar, Fushi parecia evoluir. Ele gradualmente aprendeu o aspecto mais importante de ser humano, as emoções. Perona, enquanto caminhava, viu frutas mordidas espalhadas pelo caminho e a seguiu. Ela encontrou Fushi acidentalmente no caminho e perguntou sobre Marty, mas Fushi ainda não tinha aprendido a falar, então não pôde responder. Ela percebeu que a direção em que Fushi estava indo era em direção ao altar sacrificial. Enquanto isso, Marty foi obrigada a comer algo que parecia ser medicamento por Hayase. Quando Hayase perguntou sobre Fushi, os soldados o chamaram de monstro que tinham visto. De repente, o soldado de antes chegou e informou que estavam em perigo por causa do urso. Segundo eles, aquele urso era o deus ao qual queriam sacrificar Marty. Os soldados assustados queriam voltar, mas Hayase queria continuar e usaram um desvio para chegar ao altar. Marty adormeceu após tomar o remédio. Em seguida, ela foi levada ao altar por Hayase. Ela e os soldados entraram, limparam os ossos do sacrifício anterior, colocaram Marty lá e amarraram-na firmemente. Ela então ouviu barulhos altos se aproximando. Era aquele urso gigante. Ele avançou e nesse momento Perona também entrou correndo. Hayase ignorou isso, pensando que Perona seria apenas outra presa para o urso. Perona tentou usar sua faca para cortar as cordas, mas sua faca não era afiada o suficiente. Então o urso se aproximou e a golpeou com a pata. Neste momento Fushi entrou. Hayase ignorou isso e fechou o portão, mas quando reconheceu Fushi, ela e os soldados subiram nas paredes para assistir. Eles viram Fushi ter sua cabeça mordida pelo urso, mas usou as pernas para abrir as mandíbulas do urso e escapar. Então transformou-se novamente em lobo e começou a atacar e morder o urso. Não importa como o urso atacasse, Fushi sempre conseguia se regenerar. Em seguida, mordeu o pescoço do urso, causando dor e fazendo com que o urso o jogasse longe. Mas Fushi continuava voltando, desviando dos ataques do urso e subindo para morder o seu nariz. Fushi mordeu forte, causando mais dor ao urso enquanto era dilacerado. Mas, sendo imortal, Fushi não se feriu e então mordeu o nariz dele. O urso lutou em vão e então morreu. Naquela noite, Marty acordou sem saber o que havia acontecido. Hayase de repente se aproximou e usou sua lança para cortar as cordas de Marty, dando a ela e Parona uma escolha: morrer aqui ou segui-la de volta ao seu país e aceitar deixar sua aldeia para trás. Parona escolheu segui-la, então ela mandou pessoas carregarem tanto o urso quanto o Fushi. Fushi então foi até Marty, e Parona ainda estava com medo de Fushi por causa de sua natureza perigosa, mas ele apenas se abaixou para comer a fruta que Marty havia deixado cair e disse: obrigado, como Marty tinha ensinado antes. Há anos, Parona tinha sido escolhida como sacrifício, mas sua irmã mais velha a enganou para se esconder em uma árvore e comer a comida que sua irmã tinha preparado para sobreviver. Depois de uma semana, Parona voltou para a aldeia e foi desprezada pelos aldeões, porque tinha escapado de ser sacrificada e causado que sua irmã fosse sacrificada em seu lugar. Ela foi ostracizada e expulsa da aldeia. Em seu desespero, ela fugiu e viu o que parecia ser o pé decepado de sua irmã, o que a aterrorizou. De volta ao presente, ela não sabia qual expressão sua irmã tinha ao enfrentar a morte. Eles ainda estavam a caminho do país de Hayase. Março ainda estava ocupada alimentando Fushi e ensinando-o a falar. Parona reconheceu a velha que havia escolhido Março antes, mas ela mostrou a eles que era uma criminosa. Na verdade, havia duas tribos nesta terra. A aldeia de Marty pertencia à tribo Ninon, enquanto a de Hayase era da tribo Janon. O povo Janon sempre planejou tomar as terras dos Ninon, mas, exteriormente, fingiam querer ajudar o povo Ninon a realizar seus rituais. Eles usavam uma criminosa como a velha para enganá-los e interferir na cerimônia de sacrifício. Gradualmente, o povo Ninon seria espiritualmente invadido pelo povo Janon sem perceber. Parona odiava o povo Ninon porque estavam dispostos a abandonar sua carne e sangue apenas para seguir suas supostas crenças. Parona estava determinada a acabar com esse costume bárbaro, mas a velha acreditava que era impossível porque o povo Ninon era cegamente devoto à sua fé. Fushi então fez xixi na carroça, obrigando Hayase a parar para um banho. Quando Marty levou Fushi para baixo, ele de repente se lembrou da imagem de seu antigo mestre e se transformou de volta em forma humana. Marty só então percebeu que o cachorro que o seguia era na verdade Fushi. Parona também ficou surpresa que Marty conhecia essa criatura imortal. Parona se perguntou se Fushi poderia encontrar sentido em sua vida infinita.
Até a noite, Hayase conseguiu levá-los ao país do povo de Anon, que era mais avançado e moderno do que a aldeia de Marte. Hayase deixou que comessem o que quisessem e disse que pagaria. Enquanto se divertiam, Marte lembrou-se dos seus pais e ficou triste. De repente, eles avistaram uma loja de correios nas proximidades. Marte entrou querendo enviar uma carta para seus pais, mas quando o proprietário soube que seus pais eram de Ninon, ele pareceu hesitante. Hayase explicou que o povo de Ninon era analfabeto, então, mesmo que Marte escrevesse algo, seus pais não seriam capazes de ler. Marte então fez impressões das mãos com tinta no papel, pensando que seus pais entenderiam isso. No entanto, ninguém sabia o endereço exato dos pais dela, pois havia mais de 40 vilas em Ninon e eles não sabiam para qual enviar. Parona decidiu guardar a carta e eles a enviariam assim que soubessem o endereço. Mais tarde foram jantar onde Hayase teve que ensiná-los a usar os pauzinhos. Enquanto Fushi comia espetinhos de doce, foi espetado na boca por um palito e sangrou, mas logo aprendeu a maneira correta de comer. De repente, Marte e Parona desmaiaram. Claramente, Hayase tinha algum esquema planejado. Ela então levou Fushi perante seus superiores e relatou como havia derrotado o deus urso. Para testar a imortalidade de Fushi, trouxeram um prisioneiro para esfaqueá-lo. Fushi rapidamente se recuperou e criou um espinho que perfurou o ombro do homem. Fushi agora aprendeu sobre a dor e continuou a ser torturado e atacado, mas quando tentou escapar transformando-se em um lobo, Hayase atirou nele com uma flecha, fazendo-o desmoronar no meio do caminho. Ela então jogou Fushi junto com Marte para que a garota pudesse acalmá-lo. Marte retirou a flecha de Fushi e procurou por Parona, a garota mais velha que estava no andar superior, e pediu a Marte para amarrar uma flecha a uma corda e enviá-la para cima. Ela também pediu a Marte para enviar um pouco da pele de Fushi. Fushi de repente correu até um canto da cela e começou a cavar para sair. Ambos viram o urso sendo mantido lá, e parecia que ele não estava morto, apenas exausto devido aos ferimentos. Marte notou que suas costas estavam cheias de flechas, e quis tratá-lo. De repente, Hayase voltou, dizendo que não conseguiu encontrar ninguém disposto a vigiar o urso. Ao encontrar Marte, ela designou a menina para vigiar o urso, argumentando que, mesmo que o urso a comesse, não importaria. Nos dias seguintes, Marte cuidou do urso enquanto cuidava de Fushi, enquanto Parona lá em cima estava planejando a fuga deles. Ela ajudaria a velha a escapar, e juntas dominariam os guardas para tirar Marte de lá. Ela queria levar um pouco da pele e do pelo do urso de volta para a aldeia, para provar a eles que não precisavam mais do ritual de sacrifício. Marte conseguiu remover todas as flechas do corpo do urso e tornou-se amiga dele. Ela acreditava que o urso eventualmente retornaria para onde pertencia sem ser atacado por humanos novamente. No entanto, um obrigado foi ouvido e o urso faleceu oficialmente. Parona sabia disso e decidiu que precisava agir em breve. Naquela noite, ela saiu para obter evidências do urso antes que seu corpo fosse levado no dia seguinte. Enquanto subia, ela escorregou, mas tinha se preparado amarrando uma corda antes. No entanto, a corda quebrou, forçando-a a balançar rapidamente para um armazém próximo. Ela conseguiu descer para o armazém, mas foi capturada por um soldado. Quando ele tentou atacá-la, ela imediatamente revidou e roubou os pertences dele. Parona, agora vestida com o uniforme do soldado, foi procurar Marte para ajudá-la, e Fushi a fugir. Ela destrancou a cela da Marte e não esqueceu de libertar a velha também. Em seguida, guiou-as por uma rota de fuga através de um dreno e disse à velha para levar a Marte primeiro. Quando Marte olhou para ver o que Parona estava planejando fazer, viu que ela estava prestes a machucar o urso, e a garotinha pediu a Parona para parar. A menina não aceitaria que Parona fizesse isso, mesmo acreditando que o urso estava morto. Mas Parona precisava de parte da pele dele para provar aos aldeões para que nunca mais sacrificassem crianças. Parona tentou explicar a Marte que o que ela estava fazendo ajudaria o urso a fazer o bem, mas Marte recusou teimosamente. Parona não queria perder mais tempo ali, então ela cedeu aos desejos de Marte e foi embora com ela, pensando que teria que explicar as coisas verbalmente aos aldeões em vez disso. No caminho para escapar de carroça, Marte compartilhou seus planos para quando crescesse, acreditando que os aldeões ficariam felizes em vê-la novamente. A estrada ficou mais esburacada, então a velha quis trocar de condutor. A carroça começou a pegar fogo em um canto, obrigando Parona a apagá-lo. De repente, foram atacados, e Parona tinha equipamento pronto para bloquear as flechas. Ela disparou de volta com seu arco, mas sem sucesso.
e Hayase ofereceu deixá-los viver se entregassem Fushi. Claro, Marte recusou, então soldados pularam na carroça. Parona teve que lutar e expulsou um deles da carroça. Enquanto isso, Marte, querendo ajudar, pulou para bloquear uma flecha destinada a Parona. Naquele momento, emoções tomaram conta de Fushi, que pulou e se transformou em um urso, atacando Hayase. Fushi então percorreu a cidade enfurecido. Parona percebeu que Marte estava gravemente ferida e tentou enfaixar o ferimento para parar o sangramento, mas tal ferimento era demais para uma criança. Marte sussurrou suas últimas palavras antes de falecer. Parona ficou devastada, porque desde que chegou à aldeia sempre viveu sozinha e Marte era a única criança e pessoa que interagia com ela. A garotinha sempre se considerou, junto com Parona, como pais das bonecas, mas agora Marte tinha que deixar Parona para ser a mãe delas. A velha senhora só podia continuar dirigindo, mas Parona abraçou Marte e pulou do carroção. Ela foi até Fushi, que se transformou de volta em forma humana para ver. Parona se aproximou de Hayase com uma arma, com a intenção de enfrentá-la. Marte começou a ter visões de si mesma voltando para casa com seus pais e crescendo, mas ela não conseguia ver Fushi em lugar nenhum. Então ela percebeu que estava testemunhando a cidade devastada causada por Fushi, com Parona apontando uma lança para Hayase. Ela tentou chamar Parona, mas a barreira entre a vida e a morte impediu que Parona ouvisse. Parona sentia que não podia viver sem Marte e planejava segui-la. Marte implorou para que Parona parasse e chamou Fushi para ajudar. De alguma forma, Fushi ouviu e parou Parona. Então transformou-se em um urso para levá-la embora. Parona foi posteriormente trazida de volta à aldeia por Fushi. Todos reconheceram Fushi como o deus urso que eles adoravam, e ficaram com medo. De repente, Parona apareceu, e os pais de Marte se perguntaram onde ela esteve por meio ano. Ela entregou a eles a carta de março junto com os restos mortais da filha. O pai de Marte se culpou por não ter protegido a filha. Quando souberam que o povo de Dinanda estava vindo, Parona disse a Fushi para fugir, sabendo que eles o estavam perseguindo. Fushi parecia entender e, tristemente, transformou-se em um lobo antes de partir. Parona então descobriu Hayase rastreando Fushi e atirou nela com a mesma flecha que matou Marte. Ela realmente queria matá-la, mas só conseguiu acertar seu braço. Após testemunhar essa segunda morte bem diante de seus olhos, Fushi mudou significativamente. Ele continuou a buscar novos estímulos, passando a maior parte do tempo na forma de lobo, para decidir sua direção pelo olfato. Ele não gostava de se transformar em um urso, pois essa forma só trazia dor. Ocasionalmente, ele se transformava em forma humana, mas não fazia muito com isso. Quando estava com fome, transformava-se na forma de Marte para subir em árvores e pegar frutas. Então detectou um cheiro familiar, o da mulher idosa. Aproximou-se dela e ela pensou que a tinham abandonado no meio da viagem, fazendo-a se perder e ter que mendigar para sobreviver. Ela acreditava que Marte ainda estava viva até ver Fushi se aproximar, olhar a mancha de sangue de Marte e se transformar novamente na forma de adolescente. Então ela percebeu que era Fushi. Fushi continuou vagando sem rumo, e então ela o seguiu. Ficando com fome por vários dias, ela ficou exausta tentando acompanhar Fushi. Ao ver sua coxa, ela ficou com fome e tentou mordê-la, mas ele se transformou em um lobo e rosnou. Ele então se transformou em Marte, subiu em uma árvore e comeu frutas sozinho. Ela queria comer também, então ele jogou algumas para ela e desceu exigindo agradecimentos. Ela o agradeceu para deixá-lo feliz, e quando viu um mapa, pegou o papel para copiá-lo. Fushi parecia interessado em escrever, então ela o ensinou a escrever e queria que ele a seguisse para que pudesse ensiná-lo sobre escrita e viver como um humano. A velha, cujo nome era Piorum, ensinou Fushi a escrever os nomes das pessoas que ele conheceu. Ela lhe ensinou a nomear as coisas ao redor, beber água como um humano, comer como um humano e dizer delicioso, depois de comer em vez de apenas obrigado. Os dois viajaram e aprenderam juntos até chegarem a uma vila de pescadores costeira. Fushi agora sabia como fazer perguntas e lembrava-se das palavras que tinha aprendido. Ele falava cada vez mais claramente, contando a Piorum sobre seu desejo de crescer como Marte queria. Antes de conhecê-la, ele sempre viajava sozinho até que alguém o alimentava. Embora não soubesse o nome deles, ele se lembrava claramente deles e agora usava sua forma para viver. Naquela noite, Piorum percebeu que eles tinham chegado à sua terra natal, um país frequentemente em guerra com Jananda. Ela planejava passar a noite antes de visitar um conhecido. Enquanto dormia, Fushi foi subitamente atacado por uma criatura sobrenatural que perfurou seu corpo.
Ele se transformou novamente em um lobo e viu a criatura se transformando na forma do adolescente. De repente, o tempo parou e uma entidade espiritual informou a Fushi que essa forma era dele e tinha sido roubada pela criatura. Simplificando, esse era o inimigo de Fushi e ele precisava lutar para recuperar essa forma. Fushi atacou, e a entidade explicou que essa criatura tinha um núcleo e existia para roubar as formas de transformação de Fushi. A forma de lobo foi então perfurada e roubada, forçando Fushi a mudar para a forma de urso para lutar. Embora o urso fosse grande, conseguiu segurar o lobo e tentou esmagá-lo, mas ele perfurou a mão de Fushi e tentou roubar a forma de urso também. Fushi agiu o mais rápido possível e expôs o núcleo da criatura, mas ela já havia assumido a forma do urso, forçando Fushi a usar a forma de Machi para escapar. Ele escalou uma árvore e saltou em direção à localização do núcleo da criatura, tentando puxá-lo para fora. A criatura usou ramos de árvore para afastar Fushi, mas isso na verdade ajudou a puxar seu núcleo para fora, fazendo-a parar de funcionar e secar. Todas as formas foram devolvidas a Fushi. Quando ele se perguntou o que era essa entidade, o ser se revelou como o criador de Fushi, que desejava mudar o mundo. No entanto, criaturas como a que eles acabaram de enfrentar foram enviadas para impedir Fushi. Eles se encontrariam novamente, mas por enquanto era melhor que Fushi aproveitasse. Pyorun não sabia o que tinha acabado de acontecer e Fushi não contou a ela. Na manhã seguinte, Fushi e Pyorun chegaram à casa do amante dela e encontraram um estranho garoto usando uma máscara transparente parecida com um lagarto. Voltando no tempo, havia dois irmãos chamados Shin e Gugu, que sempre sonharam em ter muito dinheiro para viver em uma mansão enorme. Em manhãs regulares, Gugu ia ao mercado local para vender vegetais dados por seu mestre. Lá, o garoto sempre se sentia atraído por uma jovem de idade similar cujo nome ele não sabia. Após o mercado fechar, Gugu voltou para seu abrigo e encontrou Shin conversando com 3 estranhos que o irmão afirmava serem seus amigos. O jovem garoto não teve escolha a não ser acreditar no que o irmão dizia. Mais tarde, o menino verificou sua caixa de dinheiro e descobriu que estava faltando dinheiro, suspeitando que seu irmão o tinha pegado. Mas Gugu não podia suspeitar de seu único parente, então ele escondeu a caixa de dinheiro em um tronco de árvore próximo e foi comer pão sozinho com um cão vadio que encontrou. No dia seguinte, Gugu encontrou o mesmo cachorro que havia alimentado ontem, e ao mesmo tempo ouviu alguém chamando pelo cachorro. Seguindo a voz, ele encontrou a jovem por quem tinha uma paixão secreta. O menino devolveu o cachorro à dona e foi recompensado com um anel de ouro pela garota. Se vendido, o dinheiro poderia durar uma vida inteira. Isso é um pouco de exagero. Gugu voltou feliz com um anel na mão, mas de repente percebeu que a caixa de dinheiro estava completamente vazia, com apenas uma carta dentro e Shin tinha desaparecido sem deixar rastro. Vagando tristemente pela colina, Gugu olhou para o caminhão de madeira e pensou se deveria se jogar nele para acabar com tudo. De repente, um tronco caiu do caminhão e quase atingiu Gugu, fazendo-o abandonar aquele pensamento tolo. O motorista desceu para se desculpar e pediu ao menino para vigiar o tronco enquanto ele procurava ajuda. No entanto, o tronco começou a deslizar colina abaixo e, no fundo, estava a jovem colhendo flores. Gugu pulou para empurrá-la e salvá-la enquanto ele caiu colina abaixo com o tronco. Mais tragicamente, o tronco grande esmagou o rosto do menino. Gugu então soube que a garota de quem ele gostava se chamava Rin, quando ouviu o pai dela pedindo ajuda de cima enquanto Gugu estava deitado sob o tronco sem ninguém prestar atenção nele. O menino ficou lá até o anoitecer quando um velho vendedor de bebidas nas proximidades o encontrou e o levou para tratamento. Quando recobrou a consciência, Gugu viu que seu rosto havia sido completamente destruído, então usou esta máscara para esconder seu rosto feio. De volta ao presente, quando Fushi e a Sra. Oran entraram na casa, eles se encontraram com Gugu. A Sra. Oran então levou todos para fora para demonstrar as habilidades de Fushi ao velho vendedor de licor. Gugu ficou extremamente fascinado pelas habilidades de Fushi, então ofereceu amizade e levou Fushi para um passeio. Durante o jantar, a Sra. Oran e o velho vendedor de bebidas discutiram maneiras de usar Fushi para ganhar dinheiro. Mas Gugu se levantou para proteger Fushi porque o menino tinha se aproximado e via Fushi como um membro da família. Na tarde seguinte, Rin, a garota que Gugu havia salvado naquele dia, apareceu, mas ela veio para fazer compras. Ela estava interessada e queria saber seu nome, mas Gugu pensou que sua paixão estava notando ele, quando na verdade ela estava interessada em Fushi.
Naquela noite, Gugu estava deitado chorando, e em sua tristeza, o velho apareceu e aconselhou o menino a se acostumar com a vida gradualmente, dizendo que para ter sucesso é preciso aceitar tanto as experiências amargas quanto as doces. Apenas essas palavras de repente deram ao menino um novo raio de esperança e ele imediatamente saiu correndo para treinar com afinco. Tanto o casal de idosos quanto Fushi só puderam sorrir diante da inocência de Gugu. Na manhã seguinte, Rin veio à loja de bebidas para perguntar ao velho se podia trabalhar lá. Vendo que ela era bonita e estava disposta a trabalhar de graça, o velho concordou imediatamente. Todos certamente sabiam que a razão pela qual ela concordou em trabalhar lá era por causa de um certo jovem imortal bonito. Durante o jantar, o velho avisou Fushi para não usar seus poderes na frente de Rin, para que os locais não atraíssem atenção indesejada. Enquanto limpavam e lavavam louça, Gugu e Fushi descobriram que se qualquer objeto ferisse Fushi, ele poderia replicar esses utensílios. Claro, apenas objetos com forma, não coisas sem forma como fogo. No entanto, Gugu cortou a mão de Fushi, fazendo-o chorar de dor. Gugu disse a Fushi que, se algo dói e ele não gosta, ele deve falar para que os outros saibam. Na manhã seguinte, Rin foi até a loja de bebidas para encontrar Fushi e convenientemente perguntou a Gugu como curar a cicatriz em sua mão. Gugu correu para encontrar o velho para perguntar como tratar sua paixoneta. Então, o velho retirou o licor medicinal de dentro do corpo de Gugu, revelando que durante a cirurgia para salvar a vida de Gugu, ele havia implantado o licor nos órgãos internos de Gugu, deixando o garoto tanto furioso quanto horrorizado com o estranho hobby do velho, fazendo-o fugir desse lugar de 4. Ele foi embora, mas ninguém na casa se preocupou em procurá-lo. Até Fushi, que era bastante próximo de Gugu, não queria procurá-lo, provavelmente ainda chateado por Gugu tê-lo machucado. Mas agora, sem Gugu, ninguém faria as tarefas domésticas, então Fushi decidiu assumir as obrigações da casa de Gugu. No entanto, o estilo de cozinhar de Fushi, que não era adequado para consumo humano, deixou todos apreensivos. Enquanto isso, Gugu procurava diligentemente um novo trabalho, ignorando os rumores dos moradores locais que o chamavam de monstro. Gugu voltou ao seu antigo empregador, que concordou em contratá-lo novamente e até ofereceu um lugar para ele ficar. No entanto, o filho do empregador demonstrou ódio em relação ao rosto monstruoso de Gugu. Então Gugu foi cuidadoso o bastante para recusar morar com eles. Já tendo ganhado uma reputação, Gugu retirou sua máscara para mostrar-lhe seu rosto deformado e aceitou ser rotulado de monstro. Enquanto isso, as coisas não estavam indo bem para Fushi. Sentindo que ser um lobo não era suficiente, Fushi decidiu se tornar um urso por diversão. Como urso, Fushi foi da casa para os campos, de alguma forma conseguindo destruir todas as batatas do velho enquanto cavava. Fushi até se transformou em urso na cozinha. Percebendo sua incompetência, Fushi pediu orientação à Sra. Warren para as tarefas domésticas. A velha senhora disse a Fushi para encontrar Gugu e pedir que ele ensinasse em vez disso. Rin mais tarde trouxe-lhe chá e perguntou por que a velha senhora não ajudaria, ao que ela respondeu que não deveriam mimar Fushi demais, pois isso os ajudaria a se tornarem mais humanos. A situação de Gugu era realmente lamentável naquele momento. Após remover a máscara, os aldeões ao redor constantemente o zombavam. Pior ainda, o filho de seu empregador veio à sua cabana para insultá-lo, dizendo ao garoto para ficar longe de seu pai, pois estava trazendo vergonha para ele. Não querendo causar problemas para aqueles que foram gentis com ele, Gugu partiu. Ele tentou encontrar trabalho, mas todos que viam seu rosto reagiam com medo e palavras cruéis. Com suas últimas moedas, Gugu lembrou-se do anel que Rin lhe deu e foi a uma loja de penhores, mas no último momento decidiu não vendê-lo. Enquanto vagava pelas ruas, Gugu encontrou seu irmão, Shin, que o havia abandonado no passado. O garoto bondoso deu o anel a Shin e partiu, esperando que seu irmão pudesse recomeçar. Enquanto dormia em uma cabana para se abrigar da chuva, Gugu foi subitamente capturado por 2 estranhos que achavam que poderiam vendê-lo. Nesse momento, Fushi apareceu para resgatá-lo na forma de um urso, assustando os raptores. Assim, Fushi e Gugu se reconciliaram. Depois, eles usaram a forma de urso para assustar as pessoas na aldeia. Quando Fushi perguntou quando ele voltaria para a casa do vendedor de vinho, o garoto não queria voltar, ainda chateado com o que o velho havia feito. Devido a não comer por muitos dias, Gugu desmaiou e foi levado de volta para a cabana por Fushi. Fushi conseguiu criar bastante comida para o menino ao estimular seu subconsciente. Quanto mais forte a estimulação, mais profunda a memória, tornando mais fácil replicar a comida.
Depois de comerem à vontade, os dois conversaram. Gugu compartilhou que uma vez viveu em uma casa luxuosa cheia de comida com seus pais e duas irmãs mais novas, vivendo feliz com sua família. Mas um dia, devido ao trabalho, aquela família se mudou e deixou Gugu e Shin para trás. Acontece que as pessoas que Gugu pensava serem sua família eram apenas seus empregadores, e só Shin esteve lá para criá-lo desde o nascimento. Mas, eventualmente, até mesmo Shin o deixou. Mas agora Gugu tinha Fushi, a quem o garoto considerava mais do que família. Ele até desejava que, quando morresse, Fushi tomasse essa forma para sempre se lembrar dele. Naquela noite, Rin os encontrou usando seu cachorrinho. Ela os informou que o velho tinha refletido sobre suas ações e realmente queria que Gugu voltasse. Mas tendo perdido sua máscara, Gugu temia ser ridicularizado pelos aldeões e se recusou a sair. No entanto, Fushi disse que isso era um assunto pequeno e correu para encontrar uma para Gugu, deixando-o envergonhado sozinho com sua paixão. Vendo Gugu tímido demais para dizer qualquer coisa, Rin começou a falar sobre si mesma. Na verdade, ela não gostava de sua família, sempre sob a supervisão rigorosa dos pais, sem nenhuma liberdade, o que a fazia frequentemente fugir de casa. Depois disso, Rin deu a Gugu a máscara que ela costumava usar quando escapulia e disse a ele que, não importava o que Gugu fosse, ela estaria sempre disposta a abrir o coração para entendê-lo. Ao ouvir sua paixão dizer isso, Gugu não podia se esconder na tenda para sempre. Fushi, depois de procurar por muito tempo, finalmente encontrou a máscara de Gugu no lago, e ao mesmo tempo, ele encontrou a pessoa que o criou. Ele alertou Fushi para não pensar que a paz duraria para sempre, pois os inimigos estavam sempre esperando para atacá-lo. Do outro lado, depois que Gugu libertou Rin do soldado que a família dela contratou para trazê-la de volta, ambos se reuniram com Fushi. Gugu voltou a usar sua própria máscara e deu a outra para Rin, porque não queria que os outros a notassem. Após caminharem por um tempo, o grupo foi avistado pelo servo próximo de Rin. Tendo cuidado de Rin desde a infância, como a criada não a reconheceria mesmo com a máscara. Gugu não queria deixá-la levar Rin de volta, então ele segurou a mão dela e correu para a floresta. Fushi transformou-se em Marte para distrair a criada, assim ambos puderam escapar. Como o criador havia avisado, após a batalha anterior, parecia que Fushi não tinha aprendido nenhuma lição. Desta vez, o inimigo misterioso voltou e capturou Fushi. Ouvindo os gritos de ajuda do servo de Rin, ambas as crianças voltaram para verificar e viram que o inimigo tinha roubado a forma de Marte de Fushi. Ao enfrentar o inimigo, Gugu foi atacado, mas Fushi pulou para bloquear o ataque. O monstro usou cordas para amarrar os dois, forçando Fushi a se transformar em um urso para se libertar. Mas o monstro então jogou Gugu para longe e esfaqueou Fushi, continuando a roubar suas habilidades de transformação. Gugu conseguiu se levantar, tonto e vomitando o álcool em seu corpo, e a tocha próxima incendiou o álcool no chão. Gugu teve a ideia de cuspir fogo para queimar o inimigo, mas, infelizmente, ele havia vomitado todo o álcool do corpo. O garoto disse a Fushi que aguentasse enquanto corria de volta para a casa do velho para pegar mais álcool e voltar para ajudar Fushi. Quando chegou, Gugu viu a família de Rin forçando-a a sair da casa do velho. Gugu, afetado pelo álcool, cambaleou embriagado, ignorando tudo ao seu redor. Ele se aproximou e pediu ao velho que o enchesse de álcool para que pudesse ir salvar Fushi. Em seguida, o rapaz bêbado defendeu sua paixão na frente dos pais dela e declarou ousadamente que ele era o homem que mais amava Rin. Então partiu para voltar à luta. A criatura hostil tinha se transformado em um urso nesse ponto, mas com o corpo cheio de álcool, Gugu rapidamente cuspiu uma grande chama que incinerou o inimigo. Seguindo a luz que emanava do inimigo derrotado, Gugu viu a verdadeira forma de Fushi. Fushi havia revertido a sua forma de pedra após perder todas as suas transformações, mas graças à ajuda de Gugu, ele conseguiu recuperar todas as formas que tinha perdido. Eles retornaram ao amanhecer e, como a família de Rin estava lá, Gugu exibiu suas habilidades culinárias preparando um grande banquete para todos. Do lado de fora, o criador conversou com Fushi, revelando que as criaturas que o atacaram eram Nokis, cuja existência tinha o propósito de destruir este mundo. Ele pediu que Fushi fosse embora para se fortalecer, porque quando os Nokis perdem, eles sempre aprendem com suas derrotas, e quando voltarem, Fushi perderia todas as suas formas e memórias, tornando-se apenas uma pedra como antes.
Fushi teimosamente desobedeceu ao criador porque ainda tinha Gugu, acreditando que Gugu lutaria ao seu lado, mas parecia que o criador já conhecia o destino de Fushi, então não disse muito mais antes de partir. Muitos anos se passaram e Gugu se tornou um jovem forte através de treinamento diligente. Graças ao aprendizado com Gugu, Fushi agora podia cozinhar muito bem. Ele tinha crescido e falava mais fluentemente do que antes. O aniversário de Rin estava se aproximando, e ela convidou Fushi e Gugu para irem. Fushi não tinha se transformado uma vez sequer nos últimos 4 anos. Ele cresceu naturalmente, e a razão pela qual ele não se transformou foi, em primeiro lugar, porque felizmente os Nokis não tinham atacado. E em segundo lugar, porque Fushi queria tentar viver sem se transformar, como o grupo de Gugu. Isso o levou a ter menos estímulos e experiências, e a experiência que ele adquiriu durante esse tempo foi principalmente apenas sobre a vida normal. Enquanto aprendia a costurar, Rin perguntou sobre a comida favorita de Gugu. Fushi revelou que era lagostim, então Rin planejou prepará-lo para a festa. Ela não sabia do que mais Gugu gostava, mas Fushi achava que Gugu gostaria de qualquer coisa se viesse de Rin. Rin revelou que seus pais em breve a forçariam a se casar com alguém que ela nunca tinha conhecido. Ela explicou a Fushi o que significava casamento e acreditava que alguém só deveria se casar com alguém de quem gostasse. Fushi percebeu que a pessoa que ela parecia gostar era o Gugu, já que ele parecia gostar dela também. Fushi então deu ao velho uma toalha de suor que ele havia feito. Enquanto isso, do lado de fora, Gugu acidentalmente encontrou seu irmão, Shin. Shin não entendia por que Gugu estava usando uma máscara, mas mencionou que estava à sua procura todo esse tempo e ficou feliz em ver que seu irmão estava bem. Gugu perguntou irritado por que Shin estava ali. Lady Oran, ao ouvir sobre a chegada do irmão de Gugu, saiu para ver. Shin queria pedir desculpas a Gugu por ter sido iludido no passado, mas Gugu acreditava que essa era a verdadeira natureza de Shin. Ele o havia abandonado e ido embora. Shin não podia negar isso, mas ainda queria devolver o anel para Gugu, que o rejeitou derrubando-o. Shin esteve procurando por Gugu por 4 anos. Ele trabalhou e ganhou uma renda estável sendo dono de uma loja de ferramentas agrícolas. Embora seu sonho de construir uma mansão ainda estivesse distante, ele queria realizá-lo com Gugu. No entanto, Gugu recusou, explicando que desde que foi abandonado, sofreu, mas conseguiu superar isso. As pessoas ao redor dele agora eram seus tesouros mais preciosos. Um velho excêntrico, mas genial, que era seu benfeitor, a sábia e interessante Lady Oran, a gentil Rin, e Fushi, a quem ele estimava como um irmão. Ele disse a Shin para não tentar afastá-lo desta família novamente. Shin teve que aceitar os desejos do irmão e deixar Gugu continuar trabalhando. Ele disse a Gugu para pedir sua ajuda sempre que precisasse, pois isso era a única coisa que ele poderia fazer por seu irmão. Shin então conheceu todos e tentou devolver o anel. O velho o pegou e quando Rin o viu, lembrou-se de que era o anel que seu pai tinha feito para ela. Ela o havia dado à pessoa que ajudou a encontrar seu cachorro perdido, que coincidentemente era Gugu, de quem ela gostava. Mais tarde, ela levou o anel para encontrar Gugu e o encontrou dormindo. Ela tentou colocar o anel no dedo dele, mas sua mão era muito grande, assustando-o ao acordar. Rin queria que Gugu confessasse para ela, pois ele já havia declarado anteriormente que gostava mais dela na frente dos pais dela. Gugu não se lembrava disso, pois estava bêbado na época, o que a deixou chateada e fez com que ela fosse embora, exigindo que ele fosse à sua festa de aniversário. O velho explicou que esse era o efeito do álcool revelando os verdadeiros sentimentos e achou que Gugu estava encrencado, mas ficou feliz por ele. O velho então deu a Gugu uma nova máscara feita especialmente para ajudá-lo a lidar com monstros. Esta máscara tinha um sistema de ignição embutido, permitindo-lhe cuspir fogo sem precisar de uma tocha. Gugu então se vestiu para ir à festa de aniversário de Rin. Enquanto o velho observava Gugu e Fushi partirem, ele se emocionou. Embora Gugu ficasse fora apenas por um dia, o que o comoveu foi ver como Gugu havia amadurecido. Ele lamentava não poder testemunhar todo o crescimento de Gugu antes de morrer. Gugu queria comprar um presente para Rin e lembrou-se do tipo de flor que ela havia admirado antes, então ele comprou uma. Quando chegaram à casa de Rin, eles entraram e Gugu casualmente serviu-se de comida, fazendo as pessoas fofocarem, embora ele não se importasse muito com isso. Rin veio cumprimentá-los e Gugu mostrou sua nova máscara. Quando Gugu tentou mencionar o incidente anterior, Rin evitou o assunto timidamente. Ela aceitou os vegetais de Fushi e Gugu, apresentou sua flor,
mas isso acidentalmente lembrou Rin de um acidente passado. Gugu se sentiu constrangido por não saber disso, mas Rin aceitou e entrou. A mãe dela queria jogá-la fora, mas Rin queria mantê-la porque era de Gugu. Enquanto isso, do lado de fora, um jovem estava criticando Gugu por usar uma máscara de forma rude no evento. Mas Gugu se recusou a removê-la, levando a uma pequena briga que Rin teve que sair para interromper. Depois disso, o pai de Rin a apresentou ao seu noivo arranjado e eles puderam sair e conversar. Gugu viu Rin e rindo e se divertindo com aquela pessoa. Sentiu-se um pouco de coração partido e estava prestes a sair. Fushi queria que Gugu não desistisse tão rapidamente, mas Gugu há muito havia aceitado estar em desvantagem e simplesmente saiu. Mais tarde, Rin correu até Gugu e pediu desculpas pelo que aconteceu antes. Ela então perguntou por que Gugu usava uma máscara, e ele contou a verdade, que seu rosto foi esmagado por uma viga de madeira que caiu porque ele teve que salvar alguém que estava no caminho dessa viga. No entanto, ele ainda sentia que tinha deixado uma cicatriz no braço daquela pessoa, fazendo-a sentir-se envergonhada, mas ela achava que as feridas de Gugu eram mais graves. Ela confessou que sabia que Gugu foi quem a salvou antes, mas agora tinha certeza disso. De repente, o chão onde Gugu estava quebrou, fazendo-o cair. O criador veio encontrar Fushi e avisou que os Knockers tinham retornado e se enraizado por toda a mansão. Fushi estava prestes a procurar Gugu quando viu que a casa estava prestes a desabar, então ele se transformou em um urso para segurar a casa e permitir que todos escapassem. Gugu tinha se agarrado a uma língua crescendo das rochas e foi puxado por alguém acima. Ele entrou para encontrar Fushi e viu que Fushi ainda estava segurando o teto porque os pais de Rin ainda não tinham saído. Ele teve que tirar os dois e voltou para encontrar Fushi. Rin não queria que Gugu se arriscasse, mas ele considerava que a fraternidade era mais importante do que garotas. Quando Gugu entrou, viu que Fushi havia retornado à sua forma de 4 anos atrás. Um monstro de pedra em forma de urso apareceu para atacar. Gugu cuspiu fogo, mas este era feito de pedra, então não foi afetado pelo fogo. O urso atacou uma vez, fazendo o chão se dividir ao meio e fazendo com que ambos caíssem em direção a uma pilha de estacas abaixo. Fushi transformou seus membros em flechas para se fixar na face de pedra e subir. Mas aqueles tentáculos estavam puxando o chão de volta. Então Fushi transformou-se em Marte para subir e depois puxou Gugu também. Gugu sabia que essa camada de pedra estava cobrindo a carne por dentro como aqueles tentáculos. Então eles subiram juntos para encontrar um ponto fraco. Gugu encontrou um buraco e pediu flechas a Fushi para aumentar o buraco. Quando Gugu viu o interior exposto, ele imediatamente soprou fogo nele, fazendo-o se despedaçar, mas o núcleo ainda não foi destruído. Ele se fixou na parede e transferiu seu núcleo para a parede. Fushi sacou sua faca para atacar, mas não foi rápido o suficiente. Fushi e Gugu tinham esperança de vitória quando, de repente, Fushi foi estrangulado até a morte e a forma de Marte foi roubada. Justo quando Gugu estava prestes a ser atingido, Rin correu para salvá-lo. Quando ambos tentaram correr, o urso atacou e fez a mansão inteira desmoronar completamente. Fushi conseguiu se levantar nesse momento, mas de repente sentiu uma dor que não vinha dele. Fushi sabia que algo ruim estava acontecendo. Gugu e Rin estavam agora sob as ruínas. Gugu sabia que não poderia aguentar muito mais. Eles prometeram um ao outro que iriam colher flores juntos quando escapassem dali. Rin então removeu a máscara de Gugu e viu sangue escorrendo. Ela de repente beijou Gugu e nesse momento Fushi percebeu que tinha ganhado uma nova forma de transformação, que era Gugu. Ele não podia aceitar que outra pessoa próxima a ele tinha partido. Ele negou que Gugu estivesse morto, mas ainda usou a forma de Gugu para lutar. Ele respirou fogo continuamente até que o monstro o derrubou no mar. Ele o perseguiu, mas a mudança repentina de temperatura o fez se despedaçar e o núcleo escapou. O criador disse-lhe que tinha ido para o oeste e que ele ainda poderia alcançá-lo se o perseguisse agora, mas ele escolheu ficar e cuidar das coisas aqui primeiro, antes de ir atrás dele. Depois, ele viu que conseguiram salvar Rin, mas Gugu tinha realmente falecido. Shin veio levar o corpo do irmão para casa e Gugu agora via as imagens que mais queria ver de todas as pessoas importantes para ele. Mas quando viu a realidade de que havia morrido, Gugu só pôde abraçar a todos uma última vez. Nos dias que se seguiram, Fushi decidiu partir para evitar atrair mais inimigos. Shin assumiria as responsabilidades de Gugu aqui, enquanto Rin, que acabara de acordar,
correu para procurar Gugu. Ela não sabia o que tinha acontecido, então correu para a casa do vendedor de vinho. Neste momento, Gugu havia compartilhado suas últimas palavras com Fushi. De repente, Rin veio procurá-lo, forçando-o a se transformar em Gugu para enganá-la. Ele disse a ela que Fushi foi quem morreu e a levou para ver o túmulo. O casal idoso entendeu e fingiu para enganar Rin. Ela queria ir colher flores com Gugu, mas ele disse que estava ocupado agora e se encontraria com ela mais tarde, dizendo-lhe para ficar com o anel. Nos dias que se seguiram, Rin continuou esperando Fushi naquele campo de flores e disse ao pai que não iria mais se casar porque tinha alguém que amava. E com certeza essa pessoa estava agora viajando com Fushi. Sim, ela sabia de tudo, mas enganou-se para evitar sofrer. Fushi estava viajando há 4 dias e agora chamou o criador. Ele perguntou o que deveria fazer agora, mas o criador só queria que ele ficasse mais forte para recuperar o que foi roubado, pois ele havia perdido todas as imagens de Marte. Ele precisava de Fushi porque ele era a única existência especial neste mundo e os Knockers também precisavam dele, mas Fushi pensou que se ele se tornasse algo sem mente, os Knockers não precisariam mais dele. Quando ele se transformou em fruta, o criador o mudou de volta para humano, dizendo que mesmo como fruta, os Knockers ainda viriam brincar com ele. Se ele persistisse, seria transformado de volta em uma esfera e nunca poderia retornar à forma humana novamente. O criador não se importaria, mas tinha certeza de que Fushi se importaria. Fushi disse para ele lutar se quisesse, mas o criador disse que um dia ele desapareceria e a missão de proteger o mundo recairia sobre Fushi, então tinha que treiná-lo por qualquer meio possível. Quando Fushi tentou desafiá-lo, o criador o transformou de volta em um lobo e disse que se não quisesse sofrer mais, ele deveria se tornar mais forte. Mais tarde, Fushi sentiu um cheiro familiar e correu para encontrar Ouran. Ela tinha decidido segui-lo, já que Shin e Rin estavam ajudando o vendedor de vinho. Rin tinha percebido o que aconteceu com ele, por isso deixou Ouran ir tão facilmente. Ouran sabia que não viveria muito mais tempo e queria apoiá-lo com sua força restante. Quando ele recusou, ela não aceitou. Ele não queria ver mais ninguém morrer e implorou para ela ir para casa, mas ela o atingiu com seu cajado, dizendo que aquela era a vida dela e ele não tinha o direito de controlar o que ela queria fazer. Os dois eventualmente viajaram juntos, mas não tinham se reconciliado e não falavam um com o outro. Ela continuava oferecendo comida a ele, mas ele continuava recusando. Mais tarde, eles chegaram a um vilarejo e Ouran entrou para comer, mas Fushi estava preocupado com os Knockers encontrando-os, então ele não queria ficar muito tempo. Depois, ele perguntou ao criador sobre a localização dos Knockers e soube que eles ainda estavam no subsolo e não tinham emergido. Na forma central, o criador não conseguia senti-los, mas quando eles cresciam, ele podia senti-los claramente. Quando Ouran perguntou com quem ele estava falando, ele contou a ela sobre o criador. Ele sabia que apenas ele podia protegê-la agora e parecia que o criador a deixou segui-lo intencionalmente para dar-lhe uma razão para se tornar mais forte. Na manhã seguinte, Ouran quis fruta e disse a Fushi para subir e pegar algumas. Quando ele não conseguiu subir, ela disse para ele se transformar em Março, mas ele havia perdido a forma de Março e só tinha imagens passageiras, incapaz de se transformar nela novamente. O criador explicou que, uma vez perdida, ele só poderia se transformar naquela forma novamente se a recuperasse. Ao ouvir sobre a condição dele, Ouran se preocupou que ele perdesse quando estivesse na forma de Gugu e perdesse essas memórias também, o que seria como morrer novamente, e as memórias de todos sobre Fushi desapareceriam como se tivessem morrido também. Determinado a não deixar isso acontecer, no dia seguinte ele estudou suas habilidades mais cuidadosamente. Ele podia se transformar em qualquer coisa que tocasse, mas seres conscientes eram diferentes. Ele só podia se transformar neles após a morte deles. Com criaturas como caranguejos, quando Ouran os cozinhava, ele sentia uma dor formigante como a do caranguejo, e embora pudesse se transformar em um caranguejo, o que ele transformava não podia ter vida. Ouran perguntou como ele venceu antes e depois que ele explicou, ela disse que foi devido a mudanças repentinas de temperatura e descreveu para ele. Ela então o direcionou para uma floresta cheia de animais que os humanos geralmente evitavam devido aos seus perigos, onde ele poderia adquirir novos poderes mais úteis. No dia seguinte, ambos embarcaram em um navio para chegar àquela floresta, mas assim que subiram, uma garota lhes disse para se separarem em 2 lados, um para homens e outro para mulheres.
Nenhum deles suspeitou de nada e seguiu em frente apenas para Fushi ser levado e trancado em uma gaiola. Dentro estavam pessoas que pareciam ser escravas com marcas estampadas nas mãos. Depois que Fushi foi marcado, doeu bastante, mas ele se recuperou. Ele se preocupou que a Sra. Ouran também tivesse sido capturada. Ele e os outros foram então levados para uma ilha e quando o inspetor viu que ele não tinha marca, pensou que ele havia sido trazido ali por engano. A garota de antes, que havia levado a Sra. Ouran, veio tirar Fushi. Quando ele perguntou sobre o paradeiro da Sra. Ouran, ela não sabia, ele então decidiu ir embora e despistá-la. Mais tarde, ele se transformou em um lobo e seguiu o cheiro para encontrar a Sra. Ouran. Ele conseguia sentir o cheiro dela do outro lado do muro, então tentou encontrar uma maneira de escalar, mas cavar o chão não funcionou e subir exigia plantar flechas uma por uma. No entanto, enquanto subia, foi derrubado pelo vento e rachou a cabeça. A garota de antes e seu grupo o encontraram e descobriram suas habilidades regenerativas. Então, prometeram manter isso em segredo. Quanto à sua busca por Ouran, ela pediu desculpas por tê-los confundido com criminosos. Este lugar era uma ilha-prisão usada para deter prisioneiros perigosos. Quando ele quis pegar emprestado um arco para atirar naquela coruja para voar para dentro, ela o impediu porque era sua companheira. Fushi queria saber se havia uma maneira de passar pelo muro, mas infelizmente não havia. No entanto, ela tinha uma maneira para ele ganhar poder neste lugar. Ele precisava vencer este torneio. O vencedor teria todos os privilégios na ilha. Ele não sabia o que tinha que fazer aqui. Então, o locutor declarou as regras. Quem sobreviver no campo seria o vencedor. Fushi achou que era fácil, já que ele não podia morrer. O massacre então começou e ele viu que a realidade desta luta era uma matança sem sentido, todos se matando freneticamente para se tornarem o último de pé. Fushi não pôde evitar sentir-se enjoado. No final, esse cara de cabelo ruivo foi o último restante, mas como Fushi ainda estava no campo, ele lançou um machado em sua cabeça. Fushi viu muitas pessoas assistindo e não sabia o que fazer, porque o velho vendedor de bebidas disse para ele não revelar seus poderes aos outros. Mas ele ainda precisava vencer para alcançar seu objetivo. Então, ele ficou ali paralisado, e o outro cara veio e usou todas as armas que pôde encontrar para perfurá-lo. Vendo que ele não caía, o cara soube que ele não era fácil de lidar, então sabiamente fingiu cair para deixá-lo vencer. Depois, ele se encontrou com aquela garota novamente. Ela se apresentou como Tonari e o levou para conhecer todos. Então anunciou que as primeiras 100 pessoas que quisessem falar com ele teriam que pagar. Quando um jovem não permitiu que abusassem do poder, ele foi imediatamente atingido com um dardo tranquilizante. Tonari estava ajudando-o a construir uma reputação para se tornar o líder da ilha, já que os líderes anteriores morreram em 2 semanas, o que causou o caos na ilha por tanto tempo. Mas agora, com ele sendo imortal, eles poderiam usá-lo para governar e mudar isso. Local, no entanto, ele não se importava. Ele só queria salvar Orin e ir embora. Quando ele saiu depois, Tonari e as crianças que sabiam sobre ele continuaram a segui-lo. Este grandalhão era o Yoroi. Esta garota de cabelo vermelho era a Mia. Este menino de cabelo encaracolado era o Sandal. E aquela garota que atirava dardos era a Opa. Eles o levaram para um tour e informaram que havia 3 igrejas construídas aqui que enganavam as pessoas do lado de fora, mas este lugar ainda tinha as bênçãos dos deuses e divindades. Este lugar também tinha campos, e aqueles que roubavam colheitas eram mortos e pendurados como aviso. Matar era permitido aqui, desde que a pessoa fosse culpada. Eles seriam executados sem piedade. Os recursos na ilha eram muito escassos, então eles tinham que aguentar para evitar perder suas vidas, mesmo que realmente quisessem partir. Este lugar foi originalmente gerido por um país, mas devido aos números incontroláveis, tornou-se autônomo. Fushi então olhou para as marcas em suas mãos e aprendeu que este triângulo representava familiares de criminosos, enquanto os criminosos teriam um círculo adicional no meio. Ele não entendia por que os prisioneiros podiam viver livremente do lado de fora, enquanto Tonari havia dito anteriormente que a Sra. Ouran estava presa. Por que a Sra. Ouran estava presa enquanto outros prisioneiros não estavam? Tonari disse a Fushi que a Sra. Ouran foi realmente presa em Janome por envenenar 10 pessoas e ela foi classificada como uma criminosa perigosa. No entanto, Fushi agora sente que não pode cooperar com eles porque estão doentes demais para poder rir
e brincar em um lugar como este. Naquela noite, ele tentou atirar em algum pássaro para voar e encontrar a Sra. Orin, mas o criador lhe perguntou por que ele não continuava o torneio. Ele disse que não queria matar pessoas. O criador lhe disse que a morte vem para todos os humanos, mas que os humanos têm o direito de escolher quando morrer, como Gugu. Fushi indiretamente causou a morte de Gugu, mas Gugu escolheu salvar Fushi e encurtou sua própria vida. Portanto, em relação àqueles criminosos lá, eles trocaram sua expectativa de vida para encontrar uma oportunidade de mudar suas vidas. Então ele não deveria se sentir culpado, mas ele ignorou as palavras do criador e continuou procurando, e uma menina veio e lambeu sua bochecha. Na manhã seguinte, ele continuou a escalar a parede e continuou caindo. Tonari queria que ele se preparasse para a próxima luta, mas ele não queria participar porque a próxima luta era 1 contra 1 e ele teria que matar alguém para avançar. Ele recusou e continuou seu trabalho. Mais tarde, Tonari ouviu que seu ilustre convidado de Janome tinha desaparecido e ela foi até a arena e sozinha enfrentou muitos oponentes. Surpreendentemente, ela era Hayase, que tinha matado Marte naquele dia. Fushi então descobriu que um toupeira tinha cavado uma passagem bem debaixo desses tijolos, então ele a pegou e a matou. Ele depois se arrependeu de ter tirado sua vida, mas imediatamente se transformou em uma toupeira para cavar no chão. No entanto, ele foi agarrado por um pássaro e deixado perto do grupo de Tonari, então teve que entrar na luta. Seu oponente era um tio obcecado por batalhas. Ele usou seu corpo imortal para intimidá-lo, mas o homem não se assustou e até mordeu um pedaço dele. Ele se transformou em um lobo para atacar e intimidar, mas quando isso não funcionou, ele se transformou em Gugu para cuspir fogo ao redor. O homem viu que ele continuava se recusando a lutar propriamente. Então, de repente, ele teve algumas memórias do passado e se lembrou de Perona. De alguma forma, ele se transformou em Perona e o corpo dela permitiu que ele se movesse de forma mais flexível e rápida, então ele derrubou o homem com um chute e venceu. Mas essa forma chamou a atenção de Hayase. Embora Fushi não tivesse memória de Março, ele ainda se lembrava de Perona e sabia que poder usar essa forma significava que Perona estava morta. O criador ficou contente que Perona havia morrido cedo para que ele pudesse usar esse corpo ágil, mas achou as palavras do criador repulsivas. O criador queria que ele descartasse emoções sobre a morte humana, mas infelizmente a dor era o que impulsionava seu desenvolvimento, então ele não podia fazer mais nada. Depois, ele foi seguido novamente por Tonari. Ela continuava a incomodá-lo. Todos tinham abatido uma vaca para tratar Fushi, mas ele recusou e virou as costas. Tonari sabia que ele não gostava de matar, mas a verdade era que algumas pessoas merecem morrer, pois o oponente que ele encontrou hoje tinha matado mais de 50 pessoas. Tonari não sabia o que fazer para apoiar e ganhar seu favor, mas ele recusou porque era por causa dela que ele e a Sra. Orin se envolveram neste lugar amaldiçoado. Mesmo que a Sra. Orin tivesse matado pessoas antes, Tonari contou para ele como o pai dela também havia matado pessoas e mostrou empatia, mas ele ainda não se importava. Então, Tonari usou um terceiro método, querendo ajudá-lo a descobrir quem a havia enganado para levar a Sra. Orin e ele para este navio. Embora externamente ele concordasse com os desejos dela, ele não confiava nela. Então, à noite, ele se transformou de volta em uma toupeira para cavar na parede. Ele conseguiu entrar e seguiu o cheiro para encontrar a Sra. Orin. Ele tentou subir, mas caiu. Ela ouviu o som e respondeu a ele. Ela sabia que, como ele estava usando a forma de Perona, Perona devia ter se sacrificado para proteger alguém. Ele queria ajudá-la a escapar daqui, mas ela queria que ele fosse sozinho porque era uma criminosa e este era o lugar a que pertencia. Ele ainda insistia em salvá-la, então ela perguntou como ele planejava resgatá-la, já que a porta da cela estava trancada do lado de fora. E mesmo que ele conseguisse entrar por esse buraco, como planejava tirá-la de lá? Sabendo que não podia resgatá-la agora, ele saiu quando ouviu Tonari dizer que tinha informações úteis para ele. Ele voltou para fora e perguntou sobre as informações, mas ela disse que contaria depois que ele ganhasse a partida de amanhã. Ele teve que concordar. Antes de entrar na arena, Tonari disse-lhe para avisar a cabeça e nocautear os oponentes em vez de matá-los. Ele então entrou na arena e transformou-se em Perona para lutar, mas seu oponente era um artista marcial que sempre protegia a cabeça. Quando o oponente agarrou seu pescoço, ele transformou-se em uma toupeira para cavar no subsolo e atacar por trás para derrubá-lo com um chute. Mas o oponente se levantou novamente e quando o público viu que ele ia poupar alguém de novo, dispararam flechas para acabar com o oponente eles mesmos. Ele protegeu o homem, mas ainda foi atingido por uma flecha e foi levado embora.
Apesar de muito insatisfeito com as pessoas aqui, ele teve que aceitar isso. Do lado de fora, ele encontrou o irmão do artista marcial, que ainda estava vivo. O homem tinha um irmão mais novo, que era sua razão para lutar. Ele revelou que a mãe deles foi trazida para cá, mas morreu. Então agora seu irmão mais novo era sua única motivação para lutar. Fushi decidiu que, após vencer, ajudaria os dois irmãos a deixar este lugar. Ele então lembrou-se do acordo e exigiu que Tonari revelasse a informação. Ela evitou a pergunta e o enganou novamente, então ele começou a desprezá-la abertamente. O irmão mais novo pediu a Fushi para fazer fogo, então ele se transformou em Gugu para ajudar. De repente, outros vieram reclamar de Fushi, dizendo que os lutadores tinham apostado suas vidas enquanto ele continuava poupando pessoas, o que os desonrava. Eles alegaram que um imortal como ele não entenderia o valor da vida humana. Quando Tonari tentou intervir, ela foi atingida, então seus amigos tiveram que vir acabar com o caos. De repente, Fushi foi atacado por um Knocker e perdeu a forma de Gugu. Ele disse a todos para correrem enquanto ele lutava. Ele se lembrava de usar água e fogo, mas agora que tinha perdido as memórias de Gugu, perdeu essa habilidade de fogo também. Ele teve que correr para um lugar vazio e notou um pequeno buraco em seu corpo, então se transformou em uma toupeira para rastejar e morder seus vasos. Mas depois de apenas uma mordida, ele foi jogado para fora e perdeu aquela forma também. Ele encontrou novamente o grupo de Tonari e eles queriam ajudá-lo a lutar. Ele recusou a ajuda deles porque não queria que ninguém morresse. Mas todos trouxeram carrinhos para amarrar as mãos do Knocker. O monstro fez o chão tremer e forçou todos a correr. O grupo de Tonari trouxe arcos e flechas explosivas para atirar no monstro, mas era muito duro, então Fushi teve que dizer para mirarem nas lacunas. Ele se transformou em Perona e copiou um arco para atirar, mas a habilidade de arco e flecha de Perona ainda era ruim, então ele teve que praticar repetidamente até conseguir atirar uma flecha em uma lacuna. Quando as flechas estavam acabando, ele teve que copiar mais para todos e conseguiram destruir o Knocker. Fushi recuperou tudo, desde Marte, o urso até Gugu. Tonari ensinou-lhe que, às vezes, ainda precisa de ajuda dos outros e que, para tarefas grandes, trabalhar com muitas pessoas é melhor. O criador previu que esta ilha seria um bom lugar para Fushi crescer. Naquela noite, o grupo de Tonari e Fushi fizeram uma festa de celebração. O grupo compartilhou todos os seus sonhos. Tonari trouxe comida, mas eram apenas feijões e coisas do tipo. Então Fushi criou uma grande quantidade de comida. No entanto, a comida dele era todo o que Hayase havia lhe dado antes, então todos adormeceram por causa dos soníferos após comer. Ele viu o diário de Tonari e leu uma linha, mas colocou-o de volta e saiu. Tonari de repente acordou e olhou para Fushi para se desculpar por trazê-lo aqui. Ela então pegou o diário para escrever sua própria história. Anteriormente, sua família era a antiga proprietária da casa da adega. A família de 3 pessoas vivia muito feliz, mas quando ela tinha 7 anos, Tonari descobriu o cadáver de sua mãe em casa. As pessoas da igreja julgaram seu pai como o culpado e o exilaram desta ilha. Entre duas escolhas de viver como órfã ou vir para cá, ela escolheu seguir seu pai para a ilha-prisão porque acreditava que ele era inocente. Depois de viver nesta ilha sem lei por um tempo, seu pai decidiu participar da arena para ganhar o direito de sair e prometeu encontrar sua filha no porto. Nas arquibancadas, Tonari rezou pela vitória de seu pai. No entanto, ao vê-lo se tornar um assassino sedento de sangue que sorria ao matar pessoas, Tonari ficou tão chocada que se iludiu, acreditando que seu pai estava morto e aquela pessoa não era ele. Finalmente, ela foi ao ponto de encontro com seu pai e encontrou um diário junto com um desejo de aniversário dele. Ela guardou o presente como uma das poucas boas lembranças restantes de seu pai. Atrás dela estava o homem assassino com um pedido de desculpas tardio antes de ser envenenado e jogado no mar. Felizmente para Tonari, ela conheceu amigos em circunstâncias semelhantes e viveu com eles até ter 12 anos de idade. Ela assumiu o trabalho de importar mercadorias para poder sair da ilha, mas ainda estava sob supervisão rigorosa, tornando a fuga impossível. Aos 13 anos, Tonari percebeu que as pessoas fora da ilha nem os acolhiam, nem simpatizavam com eles. Aos 14 anos, no ano em que conheceu Fushi, uma pessoa misteriosa que veio à ilha como visitante convenceu Tonari de que Fushi poderia mudar o destino da ilha, então ela teve que enganá-lo para levá-lo àquela ilha. Aquela pessoa estava realmente certa, porque com sua habilidade de imortalidade, Fushi estava gradualmente alcançando o que Tonari desejava. Na manhã seguinte,
Fushi transformou-se novamente em Marte para subir e encontrar com sucesso a velha senhora Orin na prisão. Ele disse a ela que amanhã seria a luta final e se ele vencesse, a tiraria de lá. Na luta final, Fushi ficou surpreso ao descobrir que seu oponente era Hayase, que também era a pessoa misteriosa que havia manipulado Tonari. Enquanto lutava com ele, ela revelou que a forma de Perona era seu presente para ele. Ela havia pessoalmente matado toda a aldeia de Marte e finalmente Perona. Ao ouvir essas coisas horríveis, Fushi declarou pela primeira vez em sua vida que a mataria. No entanto, ele ainda não era páreo para Hayase. Ele lutou sem técnica e foi injetado com um sedativo, fazendo com que ele desmoronar. Após vencer, Haze inventou uma história para o público da arena de que ela havia descoberto Fushi há 5 anos, que ela o havia guiado e ensinado a ser humano, mas porque ele não entendia o espírito humano, ele fugiu. O público começou a ser manipulado psicologicamente. Então Haze concluiu sua atuação dizendo que passaria a liderança para Tonari. As pessoas pretendiam desobedecer e queriam matar Tonari e seus companheiros, obrigando-os a fugir juntos. Enquanto isso, Fushi foi levado por Hasse para a residência dela. Na cama, Hasse tinha intenções íntimas com Fushi enquanto ele estava inconsciente, mas o grupo de Tonari interrompeu, fazendo com que ela abandonasse seu planos. Quando o grupo de Tonari entrou na sala, não conseguiram encontrar Fushi. Hasse informou que o havia levado para uma sala bem no subsolo, onde ninguém poderia contactá-lo. O capitão apareceu e perguntou o que planejavam fazer. Tonari, usando sua posição como líder, exigiu o retorno de Fushi e disse que ele copiaria o navio do capitão para que pudessem partir. Mas, obviamente, Haze e o capitão não concordaram em deixar isso acontecer. Ele então agarrou Oppa e exigiu que o grupo de Tonari pedisse desculpas ao convidado e saísse. A situação ficou tensa quando ninguém do grupo de Tonari se submeteu. Mas, de repente, Fushi apareceu atrás de Haze com uma espada no pescoço dela. Ele não estava completamente inconsciente antes e a pessoa que os soldados haviam levado era apenas um cadáver que ele havia separado de si mesmo enquanto ele se transformou em um rato e escapou, então apareceu de repente como fez agora. Ele exigiu que Haze deixasse o grupo inteiro de Tonari ir e que ele aceitaria qualquer condição que ela quisesse. Haze concordou. No dia seguinte, o capitão, representando Tonari e agora o líder da ilha, anunciou que transportariam no máximo 700 prisioneiros da ilha, pois o navio não podia levar mais. Tonari escolheu crianças menores de 7 anos e seus companheiros, junto com a velha senhora Oren, e não esqueceu de ajudar os 2 irmãos artistas marciais no lugar de Fushi. Mais tarde, Fushi foi ao porto para se despedir do grupo de Tonari e da velha senhora Oren. Ela disse que o esperaria no porto. Haze chegou para interromper a conversa deles, sedando todos para garantir que ninguém pudesse causar problemas. Depois, ela levou Fushi e o deixou cair em um poço a muito fundo. Tonari então acordou e se encontrou presa no navio do capitão. Mais tarde, encontrou o chefe ancião e pediu-lhe para soltá-la. Em seguida, pediu-lhe que preparasse um barco para ela voltar e salvar Fushi. A coruja também a seguiu e, embora os soldados de Haze os tenham descoberto no meio do caminho, o capitão não hesitou em ajudar a lidar com eles por Tonari. Ele tinha que ensinar essas pessoas a não agirem de forma imprudente no seu navio. Então, Tonari decidiu continuar sua própria história e ela queria que Fushi fizesse parte de sua história no futuro. Tonari então foi até a prisão de Fushi e abaixou uma corda para que Fushi se transformasse em uma toupeira e subisse. Mas, para sua surpresa, Fushi já estava atrás dela, pois o buraco não representou nenhum desafio para ele. Naquela noite, uma tempestade os impediu de partir, então tiveram que passar a noite em uma caverna próxima. Na manhã seguinte, quando Haze veio verificar Fushi, ela descobriu que ele tinha escapado. De repente, um soldado entrou correndo informando que a cidade estava em perigo. Enquanto isso, enquanto Fushi e Tonari estavam se preparando para partir, o Criador apareceu e informou que os Nokirs estavam atacando a cidade. Ele decidiu ajudar os residentes, mas Tonari se opôs, dizendo que todos os que valiam a pena serem salvos já haviam sido evacuados por ela, então Fushi não deveria arriscar-se por eles. No entanto, Fushi ainda foi embora porque o Criador disse que, se abandonassem a cidade, os Nokirs se tornariam mais fortes e os problemas futuros seriam ainda maiores. Do outro lado, os Nokirs tinham possuído os cadáveres e surgido da fossa de corpos. Os moradores estavam lutando caoticamente em vão. Fushi entrou na luta, embora hesitasse porque eram todos pessoas, mas os moradores disseram-lhe para lutar, já que todos eram pessoas que já estavam mortas.
Durante a batalha, Tonari apareceu para apoiá-lo e quando ela estava em perigo, seus companheiros de equipe também retornaram para ajudar os dois. O grupo cooperou para lutar contra os Nokirs, esperando eliminá-los todos antes de escurecer. De repente, Upa tropeçou e foi possuído por um Nokir. Mia, sem saber disso, foi ajudar Upa e foi apunhalada. Fushi rapidamente correu para levar Mia embora e perguntou ao criador qual era a direção segura. Ele apontou para uma direção que seria segura por apenas alguns minutos. Ele levou o grupo para o local temporariamente seguro para que pudessem tentar salvar Mia. Yuroi perguntou a Fushi se ele tinha habilidades de cura, mas isso estava além de suas capacidades. Se ele pudesse fazer isso, não teria sofrido tantas perdas. O Upa possuído voltou e Tonari implorou a Fushi para não machucá-la, mas Fushi sabia que ela estava além de qualquer salvação e estava prestes a acabar com ela com sua espada. No entanto, ele hesitou no último momento e foi pego pelo Nokir, que roubou a forma de Perona. Yuroi então descobriu que um Nokir havia se agarrado à sua perna, então ele disse a Tonari para seguir em frente, enquanto cuidaria de Mia. Sandal teve que puxá-la para escapar. Quando o Nokir começou a se espalhar pelo braço de Yuroi, ele não hesitou em sacar a espada e cortar seu próprio braço. Ele gritou para Fushi se transformar em uma toupeira e então o lançou para que a coruja de Tonari o apanhasse e voasse para longe da área. Yuroi então foi possuído pelo Nokir. Yuroi mais tarde se reuniu com seus dois amigos no outro mundo. De volta a Hass, ela estava observando a situação de cima quando de repente um Nokir próximo invadiu seu braço. Ela imediatamente arrancou a horrível criatura do seu braço e então mudou seu alvo para Tonari e Sandal, que estavam fugindo abaixo. No entanto, Fushi, na forma de urso, a atacou antes que essa mulher louca pudesse fazer algo estúpido. Ele a ignorou quando viu Tonari e Sandal em perigo e transformou-se em Gugu para soprar fogo, afastando todos os Nokirs restantes. O criador apareceu e revelou que apenas 3 Nokirs permaneciam na ilha. Tragicamente, esses 3 eram amigos de Tonari. Muito emocionado ao testemunhar essa cena, Fushi não sabia o que fazer, mas antes de receber uma resposta, Hasse correu para derrubar Sandal e levou Tonari até a borda de uma grande fogueira. Ela declarou que faria o trabalho sujo de matar os amigos possuídos por Nokir no lugar dele, mas se ele discordasse, ela mataria Tonari. Ouvindo aquelas coisas terríveis, Tonari olhou para Fushi e decidiu arrastar Haze para o Mar de Fogo. Mas Fushi reagiu a tempo de salvar Tonari e sedar e conter Haze. Mais uma vez enfrentando amigos próximos que estavam controlados, Tonari pegou uma espada, decidindo libertar seus 3 amigos, apesar de ter que lutar com suas próprias emoções. No entanto, Fushi não deixou que ela fizesse esse ato doloroso. Ele pegou a espada dela e caminhou lentamente em direção às 3 pessoas. Após lidar com os Nokirs e cremar os mortos com os locais, Tonari e Sandal decidiram ficar na ilha para reabilitar a terra e cuidar dos moradores, que agora se tornaram mais unidos e humanos do que antes. Fushi continuaria sua aventura, levando o inconsciente Haze com ele para evitar que essa mulher louca machucasse seus amigos novamente. Ele se despediu dos 2 amigos e então partiu navegando. Depois de algum tempo, Haze acordou no barco e viu Fushi esperando. Ele perguntou a ela qual era seu objetivo final ao persegui-lo. Ela revelou que seu único desejo era estar ao lado dele, explicando que matou Mart e Parona porque elas estavam tentando afastar seu Fushi. Ela também confessou que amava Fushi desde que o viu lutar contra o urso. Ela sabia que ele nunca tinha experimentado o amor antes, então disse para ele passar uma noite com ela para entender. Mas se ele não gostasse, ele poderia matá-la e usar sua forma para lutar. Contudo, ele se levantou e criou outro barco para viajar separado. Ele afirmou diretamente que a odiava e mesmo que ela morresse, ele não se importaria. Então ela nunca deveria se aproximar dele novamente. Fushi então foi embora enquanto Haze continuava gritando, até que um Nokir subiu no barco dela e a levou. No caminho para encontrar Piorun, Fushi pediu direções ao criador, que o informou que a coruja de Tonari já havia feito esse trabalho. Fushi lembrou que, em seus primeiros dias na ilha, ele só queria ir embora o mais rápido possível, mas agora ele sentia falta da ilha e de todos lá, porque sem essas experiências, Fushi não teria se tornado quem é agora.
Quando ele chegou ao continente, encontrou Piorun ainda esperando por ele em um restaurante perto do porto. Lembrando do passado em que entes queridos morreram por causa dos Nokirs, Fushi teve medo de envolvê-la e virou-se para partir, mas preocupado que ela não tivesse dinheiro para pagar, ele voltou e descobriu que o dono não cobrou dela e até ofereceu hospedagem. Na manhã seguinte, Fushi de repente se lembrou de que saiu sem dizer nada e ficou preocupado que ela pudesse continuar esperando por ele para sempre. Então ele voltou e planejou escrever-lhe uma carta. Ele continuou tentando, mas não conseguia escrever nada satisfatório. Ele decidiu observar a senhora por um tempo. Após alguns dias de observação, Fushi percebeu que ela poderia viver bem sem ele. O criador apareceu e disse a ele que Piorun não tinha muito tempo de vida. Então, ele queria que Fushi ficasse e cuidasse dela. Depois de pensar um pouco, Fushi decidiu se transformar em Mia para dar a ela um cobertor como presente de despedida. No entanto, ela o descobriu e o manteve lá. Piorun ficou muito feliz em ver Fushi novamente. Ele tentou se afastar, mas no fundo de seus corações, ele se importava muito com Piorun e depois de tudo, ambos decidiram se aventurar juntos para a da floresta que haviam discutido antes. Após meses lá, embora Piorun tivesse quase 90 anos, ela ainda estava muito enérgica, pescando diariamente como rotina. Após passar muito tempo com a senhora idosa, Fushi agora tinha mais conhecimento para manter Piorun segura. Ele estabeleceu regras para si mesmo. Primeiro, se Nokirs estivessem por perto, ele devia levar a senhora e fugir. Segundo, ele devia se limitar de se transformar em formas de criaturas cujas características ele não compreendia totalmente, porque se ele se transformasse em algo como uma sanguessuga, não poderia proteger a senhora quando Nokirs atacassem. Finalmente, dormir mais tarde e acordar mais cedo que a senhora idosa. Ele também anotou coisas importantes para lembrar do que precisava fazer. Piorun havia contado a Fushi sobre seu desejo de ser jovem novamente, dizendo-lhe que ela costumava ser muito bonita, mas passou a maior parte de sua vida trabalhando. No entanto, nesses anos finais de sua vida, ela se sentia verdadeiramente feliz, vivendo livremente e tendo um neto como Fushi. Ouvir essas coisas fez Fushi valorizá-la ainda mais, mas o céu não dá tudo a ninguém. Um dia, a senhora começou a se sentir mal e ficou mais irritadiça do que antes. Sua memória também começou a declinar gradualmente, mas Fushi ignorou tudo isso e continuou cuidando dela até o fim, até que um dia, Piorun de repente ficou estranhamente normal. Como estava prestes a chover, ela pediu a Fushi para ir buscar peixe seco, enquanto ela se deitava para vivenciar seus momentos finais. Ela chamou o criador para levá-la antes que Fushi voltasse, e se possível, para deixar este corpo velho se tornar algo mais útil para Fushi na próxima vida. Ele apareceu nos momentos finais e concordou com o desejo de Piorun. No outro mundo, ela viu sua versão mais jovem, e conforme suas palavras, ela era realmente bela. O criador preservou suas melhores qualidades em um orbe como a forma original de Fushi. Então, ela desapareceu e Fushi mais uma vez testemunhou a partida de um ente querido. O céu escureceu e começou a chover como suas lágrimas de tristeza. Após a cremação da avó, que também era sua amiga próxima, Fushi encontrou suas mensagens finais deixadas no papel. Piorun queria que ele vivesse pelos seus sonhos, assim como ela viveu uma vida sem arrependimentos. O tempo passou e o criador não tinha nada de novo para contar sobre Fushi. Fushi agora tinha chegado à meia-idade, rindo loucamente após matar um Nokir, e isso marcou o fim da primeira parte do filme.